história do apóstolo Paulo, da sua relação com Deus, da sua experiência em missões. E nós vimos na revista desse trimestre, nós já lemos isso, da experiência que ele teve em Filipos. E o texto que eu vou pedir para vocês abrirem encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A partir do versículo 16, vamos ler até o versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 até 24. Diz assim: Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. A relação de Paulo com a cidade de Filipos, ela começou na vontade de Deus, quando Deus, antes desse evento, revelou a Paulo, através de uma visão, a missão que ele teria de ir para Filipo, a cidade de Filipos, pregar o Evangelho. Filipos é uma cidade que fica ao norte da Grécia e naquele tempo era de domínio romano. Paulo não estava sozinho, ele estava com a equipe dele, estava Paulo, Silas, Timóteo e o autor deste livro, Atos dos Apóstolos, o médico Lucas, estava junto. Então, ele estava ali com uma tropa de elite para cumprir a missão naquela cidade. Só que as experiências ali naquela cidade, elas foram amargas, foram dolorosas para os missionários. E Paulo, quando chega na cidade, logo no sábado ele procura um lugar de oração. Ele sai na expectativa de encontrar um lugar para orar. E aí ele encontrou, ele foi para a beira de um rio. Segundo os relatos, antes desse texto que nós lemos agora, ele foi para a beira de um rio e ali encontrou um grupo de mulheres e pregou o Evangelho. E uma mulher se converteu, Lídia. O nome dela era Lídia. Ela se converteu, acolheu os missionários. Então ali nós tivemos a primeira mulher da cidade convertida ao Senhor Jesus. Então essa foi a experiência que Paulo teve. Agora é interessante nós notarmos que no versículo que eu li, 16, diz assim: Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Certo dia, indo nós
para o lugar de oração. É interessante percebermos a questão do lugar e a importância da oração. Então, se nós abrirmos no Evangelho do mesmo autor, o Evangelho de Lucas, o mesmo autor de Atos, a gente vai perceber que a oração está muito forte, isso é muito predominante na experiência do próprio Cristo com Deus, na experiência do próprio Jesus no seu ministério quando esteve aqui. Então, por exemplo, lá em Lucas capítulo 5, verso 16, diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. No Evangelho de Lucas capítulo 6, verso 12, diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ainda no Evangelho de Lucas, certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas para os discípulos, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E certo dia, no capítulo 11, verso 1, Jesus estava orando em um determinado lugar. Mais uma vez Jesus orando. No Evangelho de João, capítulo 17, diz assim: minha oração, Jesus falando para os seus discípulos, minha oração não é apenas por eles, os discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim. Então Jesus já estava orando por mim e por você, por meio da mensagem dos apóstolos. E a experiência de Paulo em Roma, quando escreveu a carta de Filipos, né? E a experiência que ele teve, ele deixou muito claro no capítulo 1, verso 3 e 4. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Paulo tinha consciência do que ele estava carregando, de que o evangelho que ele estava carregando era um evangelho de poder. E ele sabia, tinha consciência da importância da oração para que desse continuidade nessa missão que ele tinha. Aliás, o livro de Atos está recheado de orações seguidas de poder. E a gente vê aqui no livro de Atos experiências transformadoras, experiências de libertação, experiências de libertação de processos, de curas, de salvação, inúmeras experiências que aqui estão registradas no livro de Atos. Então, Paulo tinha essa consciência, principalmente quando ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, sua primeira carta direcionada à igreja em Tessalônica, e ele disse lá no capítulo 1, no verso 5, o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Você tem ideia do que você carrega? Você tem ideia do poder que esse evangelho tem? Tanto é que ele lhe transformou. Então, esse evangelho que nós carregamos, que nós portamos, ele não é um evangelho apenas de palavras, mas é um evangelho de poder. Paulo tinha consciência disso. Mas Paulo, me parece que ele adotou aqui a oração como premissa, né, para esse relacionamento, esse estreitamento na relação com Deus e com o seu reino. Então a oração para ele era uma premissa e também um fundamento para todos os aspectos na vida do crente em Jesus. E aí eu fico perguntando, como tem sido a nossa oração? Como tem sido a nossa oração? Não falo especificamente do lugar, porque pode ser que você vá para o trabalho, esteja orando, no carro esteja orando, né? Independente do lugar, mas fica muito claro nos evangelhos, né? Na experiência do próprio Jesus, nos mostrando que era importante um lugar, você encontrar um lugar ali para fazer a sua oração, né? O próprio Jesus ensinando, fecha a porta do quarto e ali você fala
com Deus. A experiência dele de sair para o deserto não foi uma vez só que ele teve essa experiência, não. Qual é o deserto mais próximo que nós temos aqui? É o Atacama, no Chile. É no Chile? É. Ou alguns preferem ir lá para as dunas de São Luís do Maranhão. Dá a impressão de que está num deserto, né? Então, é importante a gente pensar no lugar, né? O lugar para que a gente consiga esvaziar das nossas preocupações, daquilo que acumula nas nossas mentes, né? A gente vive tão acelerado, coisas entrando na nossa mente, a gente ouve, escuta, e aquilo fica registrado na nossa cabeça. Então a gente precisa de alguma maneira, né, investir mais tempo e num lugar tranquilo para que a gente consiga estabelecer aí uma experiência forte com Deus, uma experiência de poder, né? Não é um poder de palavras, mas é um poder de sentir, poder compartilhar da nossa experiência do Evangelho para o outro que também precisa experimentar a graça do Senhor Jesus. Então, como tem sido a nossa oração? Isso é muito importante para a nossa vida, né? Tem gente que acha que oração é vir aqui à igreja e apenas nesse momento, né? A semana foi tão corrida que chega para orar aqui e ainda desconcentrado, às vezes está só o corpo aqui, mas a mente está em casa, está lá para a louça para lavar, né? Está nas contas que tem que pagar amanhã. Então, a gente precisa desconectar dessas coisas, né? E investir nesses valores que são ensinados aqui na Bíblia, para que a gente tenha uma experiência maior aí no processo de santificação, na maturidade cristã, como tem sido a nossa oração. Outra coisa importante que eu achei interessante aqui nesse texto é que no verso 17 ele diz assim: essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Aqui a gente falou de uma escrava que estava possessa por um espírito, né? E aí diz aqui o texto que dava lucro com adivinhações, né? Os seus senhores lucravam com isso, com esse espírito que dominava essa escrava. E aí Paulo diz aqui, por muitos dias estava indo para o lugar de oração. Então Paulo estava indo pregar também, e a moça seguia, o texto diz que ela o seguia. E aí ficava sempre dizendo, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Olha que interessante. E lhes anunciam o caminho da salvação. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. O mal reconhece, o mal sabe quem são os filhos de Deus. O mal sabe quem você é. E aí ela ficava importunando ali, até que chegou um dia que Paulo se indignou, né? Acho que Paulo se aborreceu, o texto diz que ele ficou irritado. E aí por essa ela não esperava. Ele disse assim, ó: em nome de Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. A gente tem vários paralelos disso no próprio Evangelho de Lucas, né? Quando Lucas, no capítulo 4, 34, diz assim, que Jesus um dia estava na sinagoga e lá tinha um homem possesso. E aí, esse homem entrou na sinagoga e com toda a força ele gritou, ele disse: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus imediatamente o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. E no mesmo instante o espírito saiu do homem sem o ferir. Em outra passagem, Lucas 4, 41, diz assim, que de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falasse. Uma outra experiência, no capítulo de Lucas, o capítulo 8, verso 28, certo homem, quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? E aqui nós
Nós vimos aqui a experiência do próprio apóstolo, né? No verso 17 aqui, ele também expulsando esse espírito. Só com muito poder. O poder do espírito. Não é o poder... O ser humano não tem poder para fazer isso. O nome de Jesus tem poder para fazer isso, para repreender o mal. Mas é preciso estar muito bem dependente de Deus. Precisa estar na mão de Deus ali para tais experiências, né? E o Espírito sabia que eles, olha que interessante, reconhecia neles servos do Deus Altíssimo e sabia que eles estavam levando a mensagem que era o caminho, eles anunciavam o caminho da salvação. Então, na esfera espiritual, os espíritos do mal, eles tentam nos impedir de anunciar a mensagem do Evangelho, de anunciar o caminho da salvação. Um exemplo claro disso, lá em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado pelo próprio diabo. Então o diabo tentou impedir a sua missão de chegar à cruz. Tenha certeza de que ele quer nos impedir de anunciar a mensagem de salvação. Tenha certeza de que o espírito do mal e que o próprio mal quer impedir de nós anunciarmos o caminho da salvação. Não podemos deixar de anunciar o caminho da salvação. Então Jesus, o Espírito foi expulso em nome de Jesus. O apóstolo Paulo com toda a autoridade ali, né, e o Espírito foi expulso. Não desista de anunciar a mensagem. Não desista de anunciar o caminho da salvação. O que me chama a atenção também, lá no versículo 24, é que diz assim, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Paulo foi preso. Olha o preço, olha o efeito que o Evangelho fez na vida de Paulo. Porque o Evangelho, ele arruinou os negócios daqueles senhores que dominavam aquela escrava. Ele arruinou os negócios e tiraram o lucro deles. Então eles lucravam com aquilo. Então acabou a fonte de renda deles ali. Então esse foi o efeito, porque eles tiravam vantagem daquela escrava em superstições, né? E vícios humanos, são vícios de pecados. E o argumento que Paulo e Silas eles usaram um argumento para poder prender Paulo. Então o argumento que eles usaram aqui foi de que eles, Paulo e Silas, estavam perturbando a cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido. Então, esses costumes anti-romanos, né, e a ideia de perturbação que estava acontecendo na cidade, isso foi um pretexto para esconder o fato, né, que eram as condições econômicas. Mas é assim que o homem mal faz, é assim que muitas pessoas fazem, escondem a verdade dos fatos e usam um pretexto para se justificarem de erros que cometem. Homens maus fazem isso. Servos do Deus Altíssimo não. Homens maus escondem a verdade. Porque se os magistrados ali soubessem que era por isso, não teriam prendido Paulo. Mas é assim que muita gente má faz, sempre escondendo a verdade, né? A gente tem exemplos aí na mídia, né? A gente está sendo bombardeado, os evangélicos, bota o cara lá para chutar não sei o quê, e um traficante dizendo que o cara é evangélico. Pelo amor de Deus, isso é absurdo. A gente está sendo bombardeado, estamos em silêncio, calados, precisamos orar. Você não quer falar? Mas vamos orar. É isso que os homens maus fazem. Querem impedir a nossa
o nosso desejo ardente de anunciar a mensagem, o caminho da salvação, ou você não quer anunciar o caminho da salvação? A gente precisa se afastar desses homens maus. Não permita, não se deixe usar por esse tipo de argumentos na vida do dia a dia, de pretextos, de desvios. Isso não é de Deus. Então eles usaram como pretexto isso, ou seja, distorcendo a realidade dos fatos. Então Paulo e Silas foram presos no interior da prisão. O que me chama a atenção aqui também é que porque no interior, então existia a parte exterior. Segundo alguns comentaristas, a parte exterior era uma parte assim, que o indivíduo gozava da luz do sol, tinha um certo privilégio. O interior não, ficavam homens perigosos, criminosos, ficavam lá. E esses homens de Deus ficaram lá junto com eles. Ficaram juntos. A continuidade desse texto, a partir do verso 25, você vai ler em casa depois, para quem ainda não conhece a história, é que eles foram presos ali no cárcere, no interior da prisão, e foram acorrentados, amarrados num tronco de madeira, ficaram acorrentados ali, dentro de uma cela. É uma coisa selvagem. Foi uma cena selvagem. E quando deu meia-noite, vocês sabem o que Paulo e Silas estavam fazendo, né? Orando. Paulo foi procurar um lugar para orar. E dentro da prisão, ele estava em outro lugar, mas ele estava orando. Ele e Silas. E não só isso, estavam cantando hinos. Eu estou muito curioso para saber que hino era esse. Será que era do HCC, era do cantor cristão? Estou muito curioso para saber o conteúdo desse hino. Só no céu a gente vai perguntar que hino que era esse. Ele vai nos ensinar. Ele e Silas. Então, orando e cantando hino. Detalhe, outros presos escutavam, estavam ouvindo. Só ouvindo as orações e os hinos, sem nenhuma perturbação. Meia-noite, e houve um terremoto. Houve um terremoto naquela região. O texto diz que as correntes se quebraram, as grades se abriram, né? E aí o carcereiro ficou desesperado. Meu Deus, fugiu o preso daqui de dentro. Naquela época, se fugisse um preso, o carcereiro pagava com a própria vida. Então o cara tentou tirar a própria vida, tentou o suicídio. E aí Paulo gritou: não, rapaz, não faz isso, estamos aqui, todos estamos aqui, ninguém saiu. Olha que interessante, o texto diz que o carcereiro prostrou-se, né, diante de Paulo, e aí ele disse o seguinte aqui, ó: o carcereiro correndo, prostrou-se diante de Paulo. E aí depois, vendo todo mundo lá, então ele levou-os para fora da prisão e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Será que o carcereiro fez isso com Paulo e Silas porque eles foram éticos, agiram com moral e ficaram lá? Não, nós não vamos sair daqui não, enquanto não vier a sentença aqui, o habeas corpus, ou a nossa libertação, nós não vamos sair. Tinha tudo para sair, porque o carcereiro percebeu o poder que esses caras carregavam. Desculpa a expressão da palavra, que Paulo e Silas carregavam. Eles viam nesses dois a manifestação do poder de Deus. Não foi porque eles eram legais, não, camaradas. Não. É porque o carcereiro já conhecia a história, já sabia daquela libertação, já sabia dos efeitos que o Evangelho estava fazendo naquela cidade. E aí ele diz para Paulo e Silas: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E qual foi a resposta de Paulo?
Crer no Senhor Jesus. Tu e tua casa serão salvos. É isso que nós temos que dizer aí fora, irmãos. Crer no Senhor Jesus, apenas isso. Tem muita gente perguntando: o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus apenas. Então esse é o desejo de muitos aí fora. Esse é o desejo de muitos. O que devo fazer para ser salvo? Você só tem que dizer: creia no Senhor Jesus. Então a gente percebe que neste evento houve aqui uma dupla libertação. A libertação física de Paulo e Silas, logo na sequência, eles não precisaram fugir, as autoridades mandaram libertá-los, e a libertação do carcereiro, da prisão eterna, da morte eterna. Então ele foi liberto para a vida com Deus, para a vida eterna. Não sabemos aqui na história se aquela escrava também houve conversão, o texto não diz, mas ela viu o poder de Deus na vida dela. Irmãos, à luz do texto, me parece que há um efeito em cada ação, né? Parece que há um ônus e bônus, isso para mim. Lendo o texto, parece que existe ônus e bônus, né? Então você paga, mas você tem o bônus disso. Mas eu estou quase convencido, ou completamente convencido, de que para Paulo, de que não existia essa ideia. Essa ideia, ela é moderna, ela é minha, né? Do ônus e bônus. Para Paulo só existia bônus. O cara estava lá preso, estava cantando, estava orando e cantando. Lá em Roma também, preso lá em Roma. Eu não vou dizer que ele estava feliz da vida, isso não tem nada a ver com otimismo. Isso tem a ver com convicção. Isso tem a ver com certeza. Não há sombras de dúvida. Me parece que naquela mentalidade dele ali de Paulo, na psicologia paulina, só havia bônus, só bônus. Prova disso que quando ele estava preso, ele escreveu a carta aos Filipenses, lá no capítulo 1, verso 21, e disse o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então só havia bônus. Estava sofreu de angústia, de perseguição, era tudo bônus. Vamos repetir? Mas assim, pensa no que você vai falar agora. É isso que você quer para a sua vida? Vamos lá, todo mundo junto. Porque tenha consciência do que você está dizendo. Mas a minha curiosidade, eu tenho aqui uma leve desconfiança que Paulo, ele estava cantando aquele hino do HCC 422. Tem uma leve desconfiança. Como agradecer a Jesus? Vamos cantar esse hino, mas bem forte, muito bonito. Presta atenção em cada parte desse hino, em cada letra.